E aí, galerinha que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Não, acho que alguém já faz isso já, né? Buenos dias, chiquitos e chiquitas! Estamos aqui nesse vídeo especial, é o primeiro vídeo da série Go Responde. E nessa playlist eu vou trazer alguns questionamentos dos meus estudantes, desvendar algumas curiosidades que aparecem na internet e que estão ligados à geografia. O tema do vídeo de hoje viralizou nas correntes de WhatsApp, deixando os grupos de família boladões. Não. O tema do vídeo de hoje viralizou nas correntes de WhatsApp, movimentando os grupos de família. E o que ele mostra? Ele mostra um experimento feito no Quênia, na região central da África, onde 3 pias foram posicionadas, uma sobre a linha do Equador, uma ao sul e uma ao norte, e eles tentavam provar que o movimento da água nos hemisférios era diferente, girava em sentidos contrários dependendo do hemisfério. No norte, o sentido de rotação seria no sentido horário, e no sul, no sentido anti-horário. Vamos ver o vídeo para vocês terem ideia do que eu estou falando. Clockwise. We're going clockwise. So we're going clockwise. North, yeah. UK. From which country? It works. You're standing on the equator. Where are we? No, we are the equator where you weigh 3% less. Okay. Oh my God. I am fully spun out. Uau, incrível, né? E aí ficou a pergunta, o vídeo é fake ou o vídeo é real? Vejam, pelo ponto de vista de efeitos especiais, de Photoshop, de edições, de cortes, o vídeo ele não é fake. Então realmente as águas giraram em sentidos opostos? Elas giraram em sentidos opostos. Mas isso também não quer dizer que o vídeo seja real. Então mesmo assim eu digo, sim, o vídeo é fake. Hã? O vídeo é fake, mas a gente não está vendo o X-Corn em sentidos contrários? Sim, mas ele é fake. O vídeo, ele tenta explicar algo que realmente acontece, mas de uma forma que não aconteceria. Entendeu? Não? Então pera aí que eu vou explicar. O que eles tentam explicar naquele vídeo é o efeito Coriolis. Efeito Coriolis. É o fenômeno que provoca nos corpos fluidos em movimento, sejam eles gasosos ou líquidos, um movimento curvo, chamado deflexão, na superfície do planeta Terra. Essa pseudo-força, pois ela não é uma força, ela é uma consequência, ela foi descrita matematicamente pelo francês Gustave Coriolis. Esse era o nome do coleguinha, não pode zoar, tá? Sim, professor, e para que serve esse efeito Coriolis não sei das quantas? Apesar de ter um nome estranho e de ser uma força muito fraca, ela é nula na linha do Equador e ela vai crescendo em direção aos polos, onde ela é máxima. Esse fenômeno ele tem bastantes aplicações no nosso dia a dia, porque é uma força que atua quem está no hemisfério norte lateralmente para a direita e quem está no hemisfério sul é uma força que atua lateralmente para a esquerda. Logo, é muito importante a gente levar em consideração esse efeito. Por exemplo, na artilharia de longa distância, os snipers ou os mísseis de longa distância devem levar em conta esse efeito porque eles trabalham com a máxima precisão. Então, o mínimo de deflexão, ou seja, o mínimo de movimento curvo, pode gerar uma imprecisão no alvo, seja do míssil ou seja do sniper. Então, a gente tem que levar em consideração o efeito Coriolis. Por exemplo, se a gente lançasse um míssil em linha reta do sul até o hemisfério norte, ele não atingiria necessariamente uma linha reta se a gente traçasse no mapa. Porque enquanto esse míssil está viajando, a Terra está girando para o leste. Então, no final das contas, esse alvo ele seria atingido um pouco para a esquerda. O efeito Coriolis também deve ser levado em consideração em voos de longa distância, para se traçar a rota correta e economizar combustível. Em um terceiro exemplo, o efeito Coriolis deve ser levado em consideração é na manutenção de ferrovias. A gente percebe ao longo de décadas na manutenção das ferrovias que de um lado das ferrovias o desgaste é maior devido a esse efeito. Da mesma forma que no leito dos rios você tem um aprofundamento, você tem uma parte que é mais cavada no leito dos rios, também devido a esse mesmo efeito. O último efeito, e que é perfeito para explicar... Efeito, entendeu? Não, né? Tá bom. Esse efeito é o efeito que explica por que os ciclones no hemisfério norte giram no sentido anti-horário e por que no hemisfério sul eles giram no sentido horário. Isso também tem a ver com o efeito Coriolis. Então, o efeito Coriolis ele tem influência no vórtice atmosférico. Ele não tem influência no vórtice da sua privada, mas no vórtice atmosférico ele tem. A teoria da força de Coriolis ganhou força... ganhou força? Tá, não vou mais tentar fazer isso. Ok. Ganhou força em 1857, quando Foucault
Não é Michel Foucault, tá? Não é o filósofo, é esse Foucault aqui. Ele fez um experimento na França com um pêndulo massivo. Então ele colocou esse pêndulo lá, indo e voltando, e esse foi o primeiro experimento que conseguiu provar que a Terra estava em movimento. Então, depois desse experimento, acabaram-se os terraplanistas, acabaram-se os geocentristas. Como a gente pode perceber, ninguém mais acredita nesse tipo de loucura hoje em dia, né? Só que não. Eu tive a oportunidade de ver o experimento de Foucault, não na França, mas em Barcelona, em um museu de ciências chamado Cosmocaixa, onde eu também tive a oportunidade de conversar com australopitecos, com neandertais, e também com o nosso antepassado Homo erectus. Mas o nosso papo de hoje é sobre o pêndulo de Foucault, então dê uma olhadinha no vídeo que eu fiz lá no museu. Muito legal, né, esse trecho, a escada rolante, o efeito e tal, as crianças correndo. Então vejam, se a Terra não estivesse em movimento circular, se a Terra não rotacionasse, a ideia é que o pêndulo fosse e voltasse sempre na mesma direção. E ele ia ficar indo e voltando, e pela resistência do ar ele ia ficando cada vez mais lento, mas se fosse num sistema ideal, ele iria ficar indo e voltando de maneira inercial para sempre. Só que por causa do movimento de rotação da Terra, esse pêndulo ele sofre uma força lateral leve que vai empurrando ele para o lado. Então, o pêndulo de Foucault ele mostra como a Terra se movimenta porque ele vai se movimentando levemente. Mas fiquem cientes que essa força é muito fraca, porque tem gente que vai, né, querendo ver o pêndulo rodopiar, saltitar, fazer quadradinho, voar, sumir. E ele só fica lá indo e voltando de uma maneira bem lenta, você quase não vê ele girando, né? Outro cientista que ajudou Coriolis tentando comprovar de maneira empírica a sua teoria, e eu acredito que tenha sido ele que deixou todo mundo meio confuso das ideias em relação à pia, em relação ao vaso, foi Shapiro. Ele era um cientista americano e em 1962 ele fez um experimento com um tanque de água gigantesco, tá? Tentando comprovar que a força de Coriolis, a pseudo-força de Coriolis, existia. Shapiro e sua equipe eles fizeram o seguinte, eles pegaram um tanque gigantesco, da altura de um humano, e colocaram água nesse tanque, né? Óbvio, eles estavam no hemisfério norte, e eles esperavam que a água ela girasse no sentido anti-horário, devido a toda a teoria de Coriolis. Então o que eles fizeram? Eles foram perspicazes, eles quiseram testar o Coriolis, eles giraram a água no outro sentido. Então eles giraram a água no sentido horário e colocaram um teste, eles pegaram uma cruzinha de madeira que boiava e colocaram lá para ver para onde o vórtice apontava, né, para onde girava a água. E eles giraram no sentido horário a água, esperando que ela retornasse e girasse no sentido anti-horário. Eles deixaram a água escorrer, era um tanque que demorava cerca de 20 minutos para essa água poder escorrer por completo, e depois de alguns minutos, quando eles foram ver o tanque, pasmem, ele ainda continuava girando no sentido horário. Não tinha mudado nada. Também, né? Só quem nunca limpou uma casa, só quem nunca passou um pano no chão, quem nunca lavou uma louça, porque eu e minha irmã, quando a gente era criança e tinha que fazer essas tarefas, meu hobby, sério, tipo um hobby da minha vida, era ficar fazendo redemoinho de água na pia. Aquilo ali era muito divertido. E eu sempre coloquei para girar para um lado, colocava para girar para o outro. Graças a Deus, nunca inverteu o sentido, né? Tipo, seria algo meio místico. Você bota para girar para a esquerda, não, você começa a girar para a direita. Isso nunca aconteceu comigo, tá? Então, fica aí a dica, se quer aprender física, é só limpar a casa. Então, Shapiro e sua equipe, eles ficaram meio decepcionados. Será que Coriolis estava correto? Será que Coriolis errou algum cálculo? E eles tentaram refazer a experiência. Como? Deixando o tanque com a água parada por 24 horas. Água parada, mas com uma cobertura, óbvio, né? Por questões de segurança. Na verdade, ele não queria nenhuma influência externa no tanque. Então a água ficou paradinha por 24 horas e um dia depois eles abriram o tanque, deixaram a água escoar para ver qual seria o sentido do vórtice. Os primeiros 15 minutos eles viram, né? Tipo, nada. E no finalzinho já, quando a água já estava terminando de escoar, eles viram um leve vórtice formando para o sentido anti-horário. Um vórtice que demorava cerca de 4 segundos para realizar uma volta completa, algo muito lento, né? Mas que conseguia comprovar a pseudo-força de Coriolis. Então, galera, aquele vídeo ele não tem como ser real por vários motivos. Um deles é que o efeito de Coriolis sobre o Equador é zero. Alguns metros para o lado ou para o outro, ali na latitude zero, onde eles estavam no vídeo, faria com que a alteração da força fosse tão grande quanto um grão de poeira.
Então, qualquer perturbação na água maior do que um grão de poeira já faria ela ir para um lado ou para o outro. Outra coisa, no próprio vídeo, o sentido de rotação está ao contrário. No norte é no sentido anti-horário e no sul no sentido horário. Como vocês podem ver, no vídeo eles foram colocados de maneira inversa. Lembrem-se, às vezes as pessoas, quando elas estão em cima de uma linha imaginária, elas começam a imaginar coisas, né? Como se, por exemplo, elas soubessem dançar. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Esse vídeo é repleto de simplificações, mas a partir dele vocês podem estimular a curiosidade de vocês sobre geofísica e bons estudos para vocês, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhem o vídeo, vai lá no grupo de família, lá nos grupos do WhatsApp dos seus amigos e pergunta se o vídeo é fake, se o vídeo é real e depois vocês mostram a resposta. Valeu, muito obrigado, aguardem os próximos gols.